Abrir os cofres para ter Tite de volta ao Corinthians. Vídeo de hoje é do canal do Nicola, traz mais detalhes, isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sobre Corinthians e o técnico Tite ainda não há um acordo. Não dá para cravar que o Tite será o novo comandante alvinegro. Mas a reunião dessa segunda-feira evoluiu, permitiu que o Corinthians seguisse otimista em relação à contratação do ex-técnico da seleção. E o Timão já sabe e concordou com um pacote extremamente alto do ponto de vista salarial para o Tite e seus auxiliares. Custo mensal do Tite, com sua comissão técnica, vai girar na casa dos 3 milhões de reais por mês, que tornariam assim o Tite o treinador mais bem pago do futebol brasileiro, ao lado de Abel Ferreira, super campeão no Palmeiras. A gente está falando do maior treinador da história do Verdão, Abel Ferreira, contra possivelmente o maior treinador da história do Corinthians, por isso números extremamente altos. Mas Nicola, você não disse que o Dorival ganharia menos? Sim, o pacote Dorival com sua comissão técnica geraria na casa dos 2,5 milhões de reais. Mas nesse momento Augusto Melo, que é o presidente do Corinthians, está mais preocupado com uma grande notícia do que em pagar contas. Até porque o Augusto precisa desse fato novo para tentar evitar o impeachment. Ele luta duramente contra 3 frentes. São 3 possibilidades de exclusão do presidente do cargo de presidente do Corinthians. Diante desse cenário, o melhor treinador possível poderia ser um enorme cabo de defesa, um enorme porta-voz, um escudo para o presidente corintiano. Só para completar, importante lembrar que a expectativa do Corinthians é de fechar com o Tite até essa terça-feira, para que ele já possa comandar as atividades ainda na terça, na quarta e estrear na quinta-feira contra o Racing do Uruguai na Sul-Americana. A saideira sobre o Timão, Thales Magno recebeu alta depois de 4 dias internado em um hospital em São Paulo. Ele vinha sofrendo com pneumonia. Ele é uma opção, ele é uma vontade antiga do Corinthians, houve um contato inicial, mas o Tite, cara, o Tite ele tem uma relação diferente, vocês sabem, né? E dentro disso, o que mudou foi justamente o Tite dar o sinal positivo, dar o sinal, não dá para dizer outra cor, né? Dar o sinal preto e branco para que o Corinthians pudesse negociar com o Corinthians. Falei aqui, né? Muito apoio dos familiares, né? Do próprio filho dele, o Matheus, incentivando o Tite que estava esperando uma proposta saudita lá e tal. Peraí, deixa eu ver o que tem aqui. E o Corinthians está assim, mobilizado para convencer o Tite dentro de um projeto muito interessante, com um alto salário, com uma estrutura, entendendo que, e aí tem a ver com os motivos da escolha também, entendendo que o Tite é o cara que pode resolver muitos problemas, né? E a gente sabe que isso tem um lado positivo e negativo, porque muitos dirigentes fazem isso. Quando vão contratar um treinador, às vezes você vai por convicção, mesmo que o cara não tenha tanto status, mas entende que aquele cara tem condições de realizar um bom trabalho. Muitas vezes também você vai pelo nome. Pelo nome de um cara que pode se tornar um escudo daquela gestão para, nas entrevistas coletivas, né, blindar um pouco as críticas referentes aos dirigentes, aos jogadores e tudo mais. O Tite, para mim, e pelas informações que a gente tem, né, e para o Corinthians nesse momento, ele engloba tudo isso. Porque o Tite ele é um símbolo, né, cara? Então ele além de ser um baita treinador, os caras têm... Vamos falar da história do Tite? Aí eu vou ficar aqui até amanhã, né? Porque eu conheço o Tite desde o Caxias, tá, gente? Eu acompanhei o Tite desde o ano 2000. Então são 25 anos acompanhando o Tite por onde ele foi, tá? Por onde ele foi. Eu sou fãzaço do Tite. Acho que o Tite é absurdamente diferenciado em todas as esferas. Mas os últimos trabalhos dele não foram bons. O do Flamengo realmente não foi. Mas aí o Vitor Pereira também não conseguiu, o próprio Renato Gaúcho saiu sem nenhum título, embora um aproveitamento melhor, mas teve problema de relacionamento lá e tal, o que é curioso, porque o Tite tem isso como uma das suas virtudes, para vocês terem uma ideia do problema que estava no Flamengo naquele momento, a questão Gabigol não pegou bem e tal. E na seleção, eu sei que muita gente questiona o Tite na seleção, mas cara, eu acho que foram 2 ciclos maravilhosos, nível de observação de atleta, sabe, conhecimento de jogador, erros ele cometeu? Óbvio, como todos os técnicos cometem. E aí acho que nas Copas especialmente, né? Em 18 ele vai muito mal pelas escolhas, né? Muitos jogadores machucados. Em 2022 ele leva mais gente, ele tem mais alternativas, recursos, também errou em alguma escolha aqui, outra ali.
faz parte, mas se a gente analisar o todo, o Tite é um baita técnico de futebol. E o Corinthians entende isso, que ele é um cara que chega, conhece o clube, conhece o elenco, conhece o futebol brasileiro, conhece a torcida, conhece o que é ser Corinthians. Se tem um cara que sabe o que é ser Corinthians, é o maior técnico da história desse clube, que passou por todos os altos e baixos possíveis, né? Desde Tolima até o título mundial em Yokohama. O Tite já viveu o Corinthians. Então ele não vai ser surpreendido. Ele não vai se espantar com uma Neoquímica Arena lotada, com a torcida cantando mesmo quando o time toma um gol. Ele não vai se espantar com isso. Ele sabe onde ele está. Então, a diretoria entende que o Tite, nesse momento da temporada, ele já chega, cara, me dá aqui minha mesa, deixa eu começar a trabalhar, porque ele já chega na página 2, na página 10, ele já avançou etapas. E ao mesmo tempo, a gente sabe que o Corinthians vive uma ebulição política nos bastidores, com oposição, com a renovação e transparência querendo, né, o seu espaço o tempo inteiro. O Tite era ligado a esse movimento político. Então, o Tite é um cara que ele consegue transitar, até pelo tamanho que ele tem, em toda a esfera política. Eu acho que vai dar uma acalmada política na própria oposição, nos próprios conselheiros, de pensar, caramba, é o Tite. Não vamos botar a mão no Tite, né, cara? Ninguém vai meter a mão no Tite. Então, eu sei que lá eles são sedentos pelo poder e são capazes de tudo. Mas o Tite, ele é um cara que blinda isso. Que passa por cima de tudo isso. Então, por isso, o Tite é, nesse momento, o escolhido. Agora, para que ele vire técnico do Corinthians, restam apenas alguns detalhes. A ideia é que nessa terça-feira, esses detalhes que tem a ver com o projeto, tem a ver com a questão salarial, com metas, isso tudo não é feito de uma hora para outra. E como o Corinthians não começou a conversar com o Tite lá quando demitiu o Ramon, e sim agora, nesse final de semana, então a coisa ainda está muito vagarosa. Ela começa num campo ainda especulativo, num campo de sondagem, num campo do movimento que faz o staff do Tite em direção ao Corinthians, do tipo, tá, peraí, vamos ouvir. E aí quando começa a querer ouvir, opa, aí o Corinthians se mexe para mostrar um projeto pro treinador, aí eles marcam uma reunião, aí essa reunião acontece no sentido de, ó, nós estamos nessa situação, você tá esperando proposta, não tá, qual o teu sentido, objetivo de carreira, não sei o quê, nós temos esse elenco, contratar nós não vamos e tal. É uma conversa muito complexa, ampla, que não se resolve em 20 minutos. E aí depois, para botar tudo isso no papel, em termos de salário, para ele, para a comissão, metas, objetivos, cláusulas, tudo isso demora, gente. E é por isso que se tiver uma definição nessa terça-feira, vai ser ainda rápido, tá? Vai ser ainda rápido, porque tem que ser. Já tem jogo na quinta, que é contra o Racing do Uruguai, o saco de pancadas do grupo da Sul-Americana. Pode ser o Orlando Ribeiro, tá tudo certo. Mas no fim de semana tem o Flamengo. E aí é claro que o Corinthians já quer ter o Tite na sua casa-mata, como a gente fala no Sul, e o Tite conhece bem essa expressão, para poder comandar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então, a expectativa é que nessa terça tudo se resolva. É esse o pé da negociação. O Tite já ouviu o Corinthians já ouviu o que o Tite quer, vão chegar num denominador comum, botar tudo no papel e nessa terça-feira trocar minutas, advogados, vai para lá, vai para cá, não, eu fecho, é isso aqui, e preparar um anúncio. Se o Tite aceitar. Porque, obviamente, né, pode ser, não dá para cravar, vocês já viram que tudo muda de uma hora para outra. Se o Tite chegar e falar assim, ó, não, beleza, escutei, fica para um próximo momento, pode acontecer, gente, pode acontecer. E dizer, ó, não, eu vou seguir minha vida, vou esperar uma proposta saudita, vou ficar em casa. E aí o Corinthians tem que se voltar para outro profissional e pode ser que até o Dorival esteja entre eles, mas vai ter que encontrar uma solução. Neste momento, o mais próximo é sim a volta de Adenor Leonardo Bach, o Tite. Salve fiel, salve nação corintiana, sejam bem-vindos ao canal Corinthians Fanático. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Corinthians para vocês. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma notícia importante do Corinthians paulista. Corinthians que está caçando um treinador novo, Dorival Júnior foi o primeiro nome especulado, aí o Tite virou a primeira opção e nessa manhã acabou de sair a informação que o Tite recusou a oferta do Timão. Deixa a sua opinião, seu comentário, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!